A garota do job no garimpo e o cliente misterioso, parte 4. Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, a seguidora começou a se aborrecer devido ele nunca deixar ela ir, tipo, sair por ali, remar no rio, né? E nunca ensinava nem o caminho por onde achar a canoa para poder remar, nem que fosse para distrair a mente. Então ela começou a se aborrecer com ele e isso sempre era motivo de brigas. E nessas brigas ele sempre sumia pro meio da mata, gente. Se fosse à tarde ele desaparecia pro meio da mata, só voltava próximo ao amanhecer. E eles ficavam de mal ali, mas ele sempre dava um jeito de agradá-la. E assim eles acabavam fazendo as pazes. Algo importante que eu quero que vocês gravem é que ela diz que logo no dia seguinte, da primeira noite que ela passou ali, ele deu a ela um colar ali no estilo indígena, mas com uma pepita de ouro ali, que pesava mais ou menos uns 250 gramas a 300 gramas, pendurada em formato de pingente ali naquele colar. E juntamente com esse colar, uma fotografia ali em preto e branco. E isso era meio que moda antigamente, né? Dar uma fotografia ali juntamente com uma carta e a pessoa guardava. Então ela disse que guardou aquilo ali, mas ela sempre perguntava sobre a família dele. Ele dizia que os pais já eram falecidos, mas que ainda existiam alguns parentes que moravam ali nas proximidades daquele rio. Mas, gente, ele cortava assunto aí e pronto. Só que conforme ele foi dificultando a ida dela na cidade, tipo, nunca ensinava nada a ela ali, ela foi se aborrecendo e cada vez ela começou a indagar mais. Ou seja, começou a perguntar por que ele não deixava ela sair, por que ele não levava pelo menos ela juntamente com ele nas viagens para fazer compras na cidade, ou por que ele não apresentava ela aos parentes dele e que ela se sentia sozinha ali. Afinal, gente, ela saiu de uma capital, né, para o meio do mato. E ele não dava nenhuma explicação e eles acabavam discutindo, ele ia embora, ela ficava ali cheia de frustração. Então ela começou a planejar, descobrir qual a direção que levava à margem do rio e onde ele escondia a canoa, ou ele deixava a canoa, né? Não que ela quisesse fugir dele, mas ela queria sair dali um pouco para se distrair, socializar com pessoas, afinal eram apenas os dois ali e nada mais além de bichos da mata e mato. Um belo dia então, quando ele saiu para vender os peixes que ele havia pescado na cidade, né? E ele já ia fazer a compra, ela decidiu deixar ali na frente, né? E foi atrás dele arranjando uma desculpa de que ela tinha esquecido de acrescentar alguma coisa na nota, que era para ele trazer para ela. E curiosamente esse dia ela disse que tinha chovido, então onde ele pisava ficava as pegadas, né? Então ela correu o mais rápido que as pernas dela puderam em direção ali à parte que ela achava que era a margem do rio, devido às pegadas que ele deixou no chão, né? E ele já estava praticamente quase no meio do rio, já indo em direção à cidade. Quando ela chamou, ele disse que tinha se esquecido de acrescentar ali para ele comprar alguma coisa para trazer para ela. Assim ele ouviu, né, ela chamando da beira, ela falou que era para ele comprar. E assim ele seguiu viagem. Só que dessa vez, gente, ela já sabia onde estava a canoa. Assim ela pensou consigo: amanhã eu vou pegar essa canoa e vou sair para remar no rio. E vou conhecer alguém que possa conversar comigo, né? Que possa ser uma espécie de amiga, amigo, vizinho por ali. E assim, gente, no dia seguinte, quando ele saiu para caçar, sendo que ele era aquele tipo de homem que quem é do meio ribeirinho sabe, né? Que vive mais no mato do que na casa, né? Ele saía bastante pra mata. E quando ele saiu, ela aproveitou, né? Já que ele demorava bastante, ela disse: hoje eu vou pegar a canoa e hoje eu vou remar. E ela realmente pegou a canoa, gente, e saiu ali pelo rio. Ela disse que remou tanto que ela acha que foi por mais de 1 hora, talvez 1 hora e meia ali, que ela remou, sempre seguindo o rio na direção em que a maré a levava, ou seja, a maré estava vazando, como a gente chama aqui, né? Estava descendo o rio e ela descia juntamente. E ela não encontrava nenhuma casa nas proximidades. Daí ela pensou: se ele voltar, né, antes de eu retornar, ele vai brigar, a gente vai discutir, né? Mas ele vai ter que entender que eu não sou nenhum animal para ficar preso em casa. Então, ela continuou remando. E depois de um certo tempo, ela enxergou uma pequena vila ali de casas simples, de madeira, ali cobertas com palha, igual a minha. E assim ela remou em direção àquela vila. Então ali nas proximidades daquela vila tinha um igarapé, ela diz, ou seja, um braço ali de rio. E ela viu uma senhora que entrava ali para dentro daquele igarapé. Então ela resolveu remar em direção àquela senhora. Se aproximando então, ela sorriu, né? A senhora sorriu para ela. Elas começaram a conversar então. A senhora perguntou de onde ela era, ela disse que morava ali naquele rio, inclusive um rio, gente, bem famosinho. Que começa com T e termina com S, só para vocês saberem. E essa senhora ia com a canoa cheia de matapi, que é a armadilha para pescar o camarão, né? Então ela começou a remar juntamente ali com aquela senhora e começou a conversar, né? Com ela, ela falou que morava ali naquele rio, como eu falei para vocês, né? E ela perguntou se ela tinha filhos,
A senhora perguntou para ela se ela tinha filhos. Ela disse que não, ainda não. E que ela era casada. Daí a senhora perguntou o nome do marido dela. Ela disse que era Antônio o nome dele. E assim as duas começaram a jogar a conversa fora. Ela disse que foi remando, acompanhando, enquanto aquela mulher ia deixando ali os matapi nas varas, né? Amarrava ali a corda do matapi na vara para poder deixar ali na água. E, gente, elas seguiram naquele braço de rio acima. E fazia tanto tempo que ela não conversava com ninguém que ela disse que o tempo voou. Então, quando ela viu, já era praticamente umas 1h30, quase 2 horas da tarde. Então, aquela senhora convidou ela para ir até a casa dela, né? Ela disse que teria que voltar porque o marido ia se aborrecer, porque ela saiu escondida. Então, aquela senhora disse assim, então tu vai, tu pode voltar amanhã ou depois. E no momento em que tu vier para cá, tu aproveita e vai na minha casa. Minha casa é a segunda casa descendo o rio. Então mostrou para ela ali na vila onde era a casa, né? E disse assim, olha, quando tu vir, tu aproveita e sai em casa, a gente toma um café e conversa melhor. Então a seguidora começou a remar a canoa, subindo o rio, né? Mas antes dela se afastar o suficiente daquela senhora, aquela senhora perguntou assim para ela, algo que o povo tem costume de fazer aqui no interior, que é perguntar a respeito da família da pessoa, né? E quem é a família do teu marido, né? Ela perguntou. Ela disse, olha, já estou há alguns meses com ele, mas eu não conheço. Ele disse que o pessoal mora aqui, pela essa região, mas eu ainda não conheço eles. Então aquela senhora ficou pensando ali, sorriu para ela e reforçou o convite. Olha, da próxima vez, vem aqui em casa para a gente conversar melhor. Vai que a gente descubra quem é a família do teu marido. Então ela concordou, né, em voltar a visitar aquela senhora, foi embora para sua casa e quando ela chegou ali, já era por volta ali das 3h40, quase 4 horas. E para sorte dela, o homem ainda não tinha voltado da caçada. Então ela organizou tudo para ele, café, tudo, fez tudo. E deixou a canoa no lugarzinho, né, onde ele sempre deixava. E pronto. Ficou ali como se nada tivesse acontecido. Então quando ele voltou, ela também não demonstrou sinais de que havia saído dali. E tudo ocorreu bem. Então no dia seguinte ele pegou a canoa para ir pescar. Ela então não teve chance de pegar a canoa para sair novamente remando no rio. E ela ficou esperando ansiosamente o dia que ela pudesse novamente pegar aquela canoa, gente, e remar até a casa daquela senhora. E foi aí que ela teve a brilhante ideia de saber mais, né, a respeito do marido, a respeito da família dele, que ele nunca apresentava para ela, nunca apresentava ela a eles, né. E foi assim que ela teve a ideia de levar, então, a foto dele para mostrar ali para aquela senhora, olha, esse aqui é o Antônio, né, é o meu marido, e tu conhece a família dele, tu já viu esse rapaz por aqui? A seguidora diz que foram 3 dias de espera para que ele fosse caçar novamente. Então, nesses 3 dias ali, após ela ter saído na canoa, ele só pescava. Ele não tinha ido nenhuma vez para o mato. Então, para poder ela sair na canoa, ele tinha que ir para o mato. Então, no momento em que ele saiu, 3 dias depois, ela não perdeu tempo. Foi embora novamente para a casa daquela senhora. Remou. Chegou ali, levando a fotografia, né? Gritou ali, o grito que a gente sempre dá no porto da casa dos outros. Assim aquela senhora respondeu, ela saiu ali, aquela senhora recebeu ela muito bem, foi para a cozinha, tomou café e assim conversa vai, conversa vem. Ela disse, olha, eu trouxe a foto do meu marido, o Antônio, para te mostrar, para ver se tu conhece a família dele, ou se esse rapaz sempre frequenta a casa de alguém aqui na vila, porque ele nunca apresentou ninguém da família dele a mim e nunca me trouxe aqui para conhecer ninguém. E eu vejo que essa vila aqui é a mais próxima de casa. Então ela começou a explicar, né, que ela morava no meio da mata, não à margem do rio. E aí aquela senhora pegou a foto e continuou olhando para aquela foto ali enquanto ela explicava. Ela diz então que falava pelos cotovelos e, tipo, contando a situação dela, o que ela estava passando, mas em nenhum momento ela contou que ela foi parar em um garimpo e que a família dela morava na capital e que ele havia tirado ela de lá. Ela só contava a respeito da vida dela, né, da estranheza ali que o marido tinha a respeito de não deixar ela ir na cidade, dar uma desculpa para ela não levar ela na cidade, né. E aquela senhora sempre olhando para aquela foto ali, gente, parece uma estátua. E foi assim que ela, depois de falar pelos cotovelos, perguntou então para a senhora conhece a família dele? A senhora já viu esse rapaz por aqui? E foi quando aquela mulher olhou para ela com os olhos, gente, desse tamanho aqui, ó. E ela perguntou o que foi, se estava acontecendo alguma coisa. Foi aí que aquela senhora falou com a voz embargada que fazia muito tempo, muitos anos atrás, que um primo dela havia desaparecido na mata. Nunca tinha sido encontrado nem as roupas, nem nada. E que o marido da Sandra era idêntico àquele rapaz. E que a irmã dele ainda era viva, inclusive morava um pouco mais distante daquela vila. E comenta aqui parte 5, gente, porque o tempo já acabou e eu vou ter que alongar mais esse relato para vocês.